Sementes Selvagens é a primeira exposição individual da artista Rivaine Neuenschwander em Portugal. A Rivaine é uma das artistas mais conceituadas da arte contemporânea brasileira. A sua obra está representada nas mais importantes coleções institucionais do mundo e tem também integrado várias exposições, incluindo as bienais de Veneza, de Istambul, Lyon e Liverpool. No seu trabalho, a artista combina diversos materiais e suportes para criar um repertório visual único, que se baseia ou que tem como ponto de partida tanto a cultura erudita, a literatura, a história, quanto a cultura popular. A Rivaine usa frequentemente no seu trabalho materiais banais e perecíveis que estabelecem uma relação poética com o cotidiano. E este é, sem dúvida, um dos aspectos mais importantes da sua obra. Este olhar atento e, eu diria, até meticuloso para situações e momentos do dia-a-dia que muitas vezes nos passam despercebidos nesta azáfama e correria da vida contemporânea. Como a própria artista descreve, o seu processo através de um processo que ela descreve como materialismo etéreo, a Rivaine trata de temas e aborda temas que se relacionam entre outros, com o medo, com o desejo, com a geografia, o tempo, a memória, com relações de poder, com o colonialismo. As suas obras, muitas vezes, oferecem experiências sensoriais que convocam a participação do público e, neste aspecto, a artista, de certa forma, aproxima-se do legado ou daquilo que são as premissas do neoconcretismo brasileiro, um movimento literário e artístico que marcou o país, a arte contemporânea do país e, nomeadamente, figuras das grandes figuras da Lígia Pape, do Hélio Oiticica, da Lígia Clark. A respeito do Hélio Oiticica, eu acho que até vale a pena referir a obra Tropicália, uma obra apresentada no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro no final dos anos 60, no contexto de uma exposição bastante importante no país, uma exposição intitulada Nova Objetividade Brasileira, e na qual o Hélio apresentou dois penetráveis e, enfim, um labirinto constituído ou composto maioritariamente por materiais da cultura brasileira, materiais brasileiros, fosse, enfim, desde a areia, a plantas típicas do país, araras e também livros, objetos e algumas das capas parangolês do próprio artista. Esta instalação, esta obra, acabou por estar, de certa forma, na origem de um movimento importante no Brasil, na cultura brasileira, e aqui a questão da Tropicália para o Hélio, e a razão pela qual eu estou a referir esta peça, é num sentido de um olhar para dentro, olhar para a cultura brasileira. A exposição Sementes Selvagens, patente no Museu e na Capela de Serralves entre setembro de 2022 e março de 2023, como o próprio nome indica, pressupõe uma ideia de esperança. Esperança na humanidade e no futuro do planeta. Se pensarmos, plantar ou semear é um ato de fé. Para plantar é necessário preparar um terreno, torná-lo fértil, cuidar e propiciar as melhores condições para poder plantar uma semente. E a semente é um símbolo da vida. A exposição foi organizada em torno do mais recente filme da artista, um filme que foi realizado em parceria com a cineasta brasileira Mariana Lacerda. É um filme intitulado Eu Sou uma Arara, é uma expressão dos índios, do povo indígena Bororo, que habita o Mato Grosso. E é o resultado, este filme é o resultado de um longo período de pesquisa e também de uma série de ações em São Paulo que fizeram desfilar pelas ruas da cidade dezenas de figuras inspiradas na flora e na fauna brasileiras, como um alerta, uma chamada de atenção para a destruição do meio ambiente e genocídio da população indígena. A primeira destas ações teve lugar dia 2 de outubro de 2021, integrando a manifestação Fora Bolsonaro. Desde então, o grupo de ativistas, artistas e amigos que aceitaram o convite para participar e integrar este grupo vestindo figurinos de planta, animal, enfim, fungo ou qualquer outro elemento dos vários biomas do país, foi crescendo em número e em complexidade, como uma espécie de uma floresta que se foi adensando ao longo dos meses, criando eu diria quase uma micro-sociedade que de forma horizontal e de
forma espontânea, se foi infiltrando nas várias manifestações do país em vésperas das últimas eleições presidenciais. Esta ideia também de quase de uma microsociedade e desta ideia de ocupação do espaço público, obviamente que, e com estes figurinos, também a maioria dos figurinos foram feitos pela artista e pelo seu estúdio, obviamente que nos recorda o Carnaval, num sentido, eu diria, a dimensão política do Carnaval e a histórica relação entre o corpo, poder e resistência. O Carnaval é uma festa, sim, é uma celebração, mas também é um momento de reivindicação e um momento de resistência cultural. O corpo na rua é um corpo político. O filme da Rivane e da Mariana, de certa forma, também fala desta urgência e importância da ocupação e ressignificação do espaço público, da rua enquanto lugar da palavra, lugar da democracia e das várias expressões individuais. O filme documentou estes últimos anos de extrema tensão vividos no país, e eu acho que mais do que tudo mostra-nos também que a arte pode e deve ser uma poderosa ferramenta de transformação, de protesto e de resistência. Por outro lado, também, voltando um pouco aos artistas que eu referi, ao Hélio Oiticica e à Lígia Pape, esta obra, de certa forma, este filme, também nos recorda alguns trabalhos que são absolutamente fundamentais na arte contemporânea brasileira, nomeadamente, eu já referi as capas parangolês do Hélio Oiticica, experiências que ele iniciou com uma comunidade de uma escola de samba do Rio de Janeiro, no final dos anos 60, ou até mesmo a performance ambiental da Lígia Pape, intitulado O Divisor, de 1968, e na qual um lençol humano percorreu algumas das ruelas de uma favela no Rio de Janeiro. Por outro lado, é importante referir que a arara, uma espécie nativa dos países da América Latina, é um animal também considerado um animal espiritual para vários povos indígenas. No caso dos Bororo, eles acreditam na transmigração da alma, e no decorrer da qual encarnam o corpo de uma arara. Portanto, a arara é a condição e o futuro dos Bororo. Dados recentes mostram que o ritmo de desflorestação da Amazónia em 2021 foi o mais elevado da última década. Como sabemos, a destruição da Amazónia, da maior floresta tropical do mundo, está relacionada com desmatamento e queimadas ilegais, provocadas maioritariamente pela ação do homem e pelos imperativos do capitalismo, seja pela exploração ilegal de madeiras, seja pela mineração, atividade pecuária. Mas, enfim, eu acho que o importante aqui é referir também, sobretudo nestes últimos anos, este crescimento tão elevado se relaciona também com a impunidade em relação àqueles que praticam crimes ambientais. Isto foi um dos aspectos muito debatidos nos últimos anos no Brasil e, sobretudo, durante o último governo, e não deixa de ser também a Rivane e a Mariana, de certa forma, através do filme, não deixam de referir que, no fundo, um crime ambiental, a tentativa de dominar a natureza, é o caminho para a autodestruição da humanidade. Este é um filme com múltiplas narrativas e camadas temáticas. É um filme que se assume como um manifesto pelos direitos humanos, pelos direitos das minorias, pela defesa da natureza, da democracia, da liberdade e, enfim, de noções que são universais, intemporais e que não podem ser limitadas por partidos ou ideologias políticas.